Vamos falar mais de eleição, tirar dúvida dos nossos ouvintes, falar dos preparativos para esse primeiro turno. Na linha com a gente, a partir de agora, está a secretária de Planejamento do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, Regina Rufino. Regina, obrigada por nos atender. Também fica esperando um tiquinho na linha. Obrigada, viu? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Megali, Carla, Sheila, tudo bem? Tudo certo, Regina. Eu quero saber de você, se está tudo bem, como é que estão esses preparativos finais, antes de a gente entrar nas dúvidas aqui dos nossos ouvintes, e são muitas. A gente quer prestar serviço aqui, mas também, antes de mais nada, como é que está a logística e essa reta final, essas últimas horas que antecedem a realização do primeiro turno, chegada das urnas até as escolas, aos colégios que vão receber os eleitores nesse domingo? Bem, nós estamos nos preparativos finais, nossas urnas de todo o estado de São Paulo já estão preparadas, são mais de 101 mil urnas eletrônicas em todo o estado, distribuídas por todo o estado. Nós terminamos a preparação delas na tarde de ontem. A partir de hoje nós começamos a montagem dos locais de votação, dos mais de 10 mil locais de votação do estado de São Paulo. Estamos aí com mais de 450 mil colaboradores convocados, entre mesários e apoio logísticos, para atender aí toda a população, os nossos 34 milhões de eleitores do estado de São Paulo. Uhum. Bom, muitas e muitas dúvidas dos nossos ouvintes. Vamos começar pelo básico da preparação do dia da eleição. O que é que tem que levar, Regina, para o momento ali da votação? O básico é o documento oficial com foto, né? Mas nós recomendamos fortemente a todos os eleitores e eleitoras que levem também o seu lembrete, a sua colinha com a ordem de votação. São 5 cargos em disputa, são muitos números para se decorar. Você não pode usar o celular para fazer uma consulta ali no momento que está votando. Então é importante que já saia de casa preparado, sabendo quem são os seus candidatos e as suas candidatas, e anotem esses números na nossa famosa colinha, né? E respeitando sempre a ordem da votação. Deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador, governador e presidente da República, que é o último cargo em votação. O Regina, é cola raiz, né? No papel, porque o celular papelzinho não pode ir junto com o eleitor. Papelzinho, né? O famoso papel. Não é possível, você pode anotar no celular, daí você não vai poder consultá-lo. Então, a recomendação é que leve a cola somente em papel. Não é prova que não pode entrar com a cola, né? Com papel. Nesse caso, pode. Então vamos relembrar aí. O celular. Nesse caso, pode. Até onde o celular pode estar com a pessoa? Então, importantíssimo, Megali, essa pergunta. O eleitor, a eleitora, ele pode ir até o local de votação, pode ir até a sessão eleitoral com o celular e pode, inclusive, usar o celular para se identificar. Ele pode usar a versão digital do título eleitor pelo e-título, pode usar a CNH digital. Então, ele ir até a sessão com o seu celular. O que ele não pode é se dirigir com esse celular até a cabine de votação. E não é só o celular. O tablet, máquina fotográfica, filmadora, qualquer em risco a quebra do sigilo do voto. Uhum. Outra, eu adorava ir votar com meu pai porque ele me levava na cabine. Ele deixava eu marcar o xizinho, né? Adorava isso. No quadradinho do presidente, me sentia super importante na época. Exato. Essa é... Pode? Essa é famosa. Essa é famosa, a pergunta é famosa. O que pode é a criança de colo, né? O bebê. Assim, recomendamos fortemente para os eleitores é que não levem o seu filho ou sua filha pequena, menor de idade, para manipular a urna eletrônica. Ele pode acompanhar, ficar sentado numa cadeira ao lado da cabine de votação. Por quê? Porque, na verdade, o que você compromete é o fluxo da votação, né? Tem outros eleitores que vão votar na sequência. É uma votação demorada, inclusive porque nós teremos identificação biométrica, 5 cargos em disputa. Então, o recomendável é que os pais já preparem seus filhos, que eles não poderão manipular as urnas eletrônicas. Não, o meu filho tem 22 anos. Se eu levá-lo no colo, não, brincadeira. É igual o negócio do tablet, né? Da câmera. Ele tem 5. Que não pode celular, né? A Sheila estava dizendo. É mentira, ele tem 5. Então ele pode ir comigo sem problema até a cabine e acompanhar o voto, pelo menos. Ele fica sentado numa cadeira ao lado da cabine, que assim os pais ficam sob a supervisão constante dos seus filhos, né? É uma questão até de segurança, né? Sim. Animal de estimação, pode? Tem gente que pergunta, né? Tem. Então, nós recomendamos que não compareça com animais de estimação, mas nós entendemos que muitas pessoas não abrem mão de estar ou não tem com quem deixar, também serão bem-vindos.
Vamos lá, mais perguntas aqui dos nossos ouvintes. Pode camiseta indicando partido ou candidato? E aí eu aproveito, porque tem uma pergunta que é campeã aqui no Google, segundo o Sandro Badaró, que é: pode votar de bermuda e de regata? Não deve. Regata não. Regata não deveria. Regata jamais, gente. A gente já falou aqui o que a gente pensa sobre regatas, né? Tirando a questão estética, né? A vestimenta é livre. Amo, Regina, amo. É obrigada. livre. Vamos lá. Então, todo eleitor ele pode ir com camiseta do candidato, do partido, da candidata, com broche, bandeira, adesivo, bottom, qualquer tipo de camiseta. O que ele não pode é fazer aglomeração. Então, desde que a manifestação dele seja individual e silenciosa, ele está autorizado a comparecer na forma como ele entender, né? Mas nós esperamos que, embora nós não tenhamos um código de vestimenta, que todos compareçam de forma apropriada. Tem uma fake news, já adianto, né? Que é fake news circulando por aí, que não pode votar com a camisa da seleção brasileira. É mentira mesmo, né, Regina? É mentira. A camiseta da seleção do Brasil é um patrimônio histórico, né, cultural da nossa sociedade. A bandeira do Brasil é um símbolo nacional, as pessoas são livres para usar as roupas que quiserem, não há nenhuma vedação da parte eleitoral. Agora, da parte dos candidatos, santinho, pode distribuir santinho, não jogar no chão, mas distribuir santinho na mão dos eleitores? Essa boca de urna é permitida? No local de votação, não mais. Não. Né? No dia da eleição é proibido, é considerado boca de urna. Então, assim, a partir do momento em que nós começamos a votação, várias condutas passam a ser vedadas para os candidatos, inclusive essa questão de tentar captar eleitores ali na entrada dos locais de votação. Mas se for na minha rua não tem escola. Não, na verdade tem, mas suponha que não tenha. Ali o cara pode distribuir um santinho? Na verdade, não mais, né? As propagandas vão até agora, hoje, nós temos algumas condutas que são permitidas, já no domingo passa a ser vedado carro de som, amplificador, comício, carreata, então concentração de pessoas. Então, no ambiente, no dia da votação, é um momento em que, em tese, os eleitores já sabem quem vão votar, né? E já não é mais um momento de fazer conhecimento dos eleitores. A Lourdes tem pergunta aqui sobre a biometria, né? Quem fez biometria também assina o caderno de votação? Quem coletou a biometria, se ele for identificado biometricamente, porque às vezes pode haver uma falha no momento de colocar o dedo no leitor biométrico, aí ele está dispensado de assinar o caderno de votação, mas desde que a biometria seja reconhecida. E eu gostaria até de me estender um pouquinho nesse assunto, que nós teremos, em primeiro lugar, nós teremos identificação biométrica em todo o estado de São Paulo, em vários locais do país, mas ter ou não a biometria não impede ninguém de votar. Isso quer ficar bem claro isso, né? E caso o eleitor não seja reconhecido a biometria também, nós conseguimos habilitar ele para votar, depois recomendamos que compareça ao cartório eleitoral para identificar qual foi o problema com a identificação biométrica. E nós temos uma novidade também, no estado de São Paulo especificamente, em outros estados da federação, que é a importação de dados biométricos de outros órgãos conveniados com a Justiça Eleitoral. No estado de São Paulo, por exemplo, nós vamos importar dados de mais de 4 milhões de eleitores. Então, eventualmente, o eleitor vai comparecer na sessão eleitoral e vai descobrir que nós já temos a biometria dele por conta desse acordo de cooperação com outros órgãos públicos. Isso é super importante a gente ressaltar, porque eventualmente o eleitor no domingo pode falar: mas eu não tive os meus dados, a biometria coletada, eu não fui lá, como é que vocês têm acesso a isso? Então pronto, está respondido aqui. Foi por meio do acesso. O Detran, por exemplo, foi um dos parceiros, né? Como você está explicando, Regina. Então, essa tem sido também uma dúvida aqui dos nossos ouvintes a respeito de biometria. É importante deixar isso claro, sim. Regina, a gente sabe que ninguém pode votar acompanhado de outra pessoa. Mas existe alguma exceção? Por exemplo, alguém bem velhinho, tem dificuldade de locomoção e quer votar. Ou alguém que tem problemas de visão, mas não consegue ler em braille, não sabe ler em braille. Há alguma exceção para que a pessoa vá acompanhada a votar? Temos sim, Megali. As pessoas com deficiência podem votar acompanhadas. Inclusive, os acompanhantes têm prioridade juntamente com essas pessoas na hora de votação. E essa prioridade se estende, inclusive, caso eles não votem na mesma sessão, ele vai ter prioridade para votar pelo fator da deficiência, ou por estar enfermo, ou por ser grávida, lactante, a gestante, né? Eles têm prioridade para votar.
Mas quem pode votar acompanhado são as pessoas com deficiência. Acabou de chegar a pergunta do Alexandre de Mogi das Cruzes. Meu filho tem 27 anos e tem autismo. Posso acompanhá-lo? Mas é autismo leve, diz ele. Tem que levar algum tipo de comprovante? Como é que é? Não. As pessoas com espectro do autismo, eles são consideradas pessoas com deficiência e, portanto, podem ser acompanhados. É só uma deficiência que é difícil de ser entre mesários e mesárias. Então, é importante que esse eleitor, essa mãe, declare isso para os mesários, para que eles saibam como recepcionar esse eleitor. Temos dúvidas ótimas aqui. A Regina é rápida para responder. Demais, né? Regina, e Caramba. bem-humorada. A gente já te amou, a gente amou simpática. muito. É tiro e queda, né? É. Vamos lá, então. Tenho mais de 70 anos. Gostaria de votar, mas estou em recuperação em casa de uma cirurgia com dificuldade para me locomover. Como devo proceder? Aí nós temos como entender qual seria a dificuldade. O voto é facultativo para as pessoas acima de 70 anos, então não há obrigatoriedade de votar. Nós entendemos que a grande população acima de 70 anos tem a grande satisfação de votar e contribuir para a democracia do país, mas ele tem que avaliar com a própria família, né? Se tem alguém que o leve, que possa acompanhá-lo, se ele está inscrito ou não numa sessão acessível, talvez ainda não esteja, talvez ele não tenha se preocupado com isso anteriormente. E nós temos em todos os nossos locais coordenadores de acessibilidade, que são pessoas que estão ali prontas para recepcionar justamente as pessoas que têm dificuldade de locomoção ou têm alguma deficiência em mobilidade reduzida. Então, a princípio, nós teremos como recebê-lo, mas a família vai ter que avaliar se de fato qual é o grau de comprometimento dessa pessoa para se deslocar até o local de votação. Perfeito. A Júnia, nossa ouvinte, mandou: será que houve mudança nos locais de votação? Importante o eleitor verificar antes, né? Sim, nós recomendamos fortemente. Em todas as eleições, alguns locais de votação, eles sofrem alguns problemas. Nós já tivemos casos até, inclusive, de incêndios no sábado, né, na véspera da votação. E eles são provisoriamente realocados, esses eleitores. Nós também temos casos de escolas que foram fechadas, que a gente teve que desocupar, não poder mais utilizar como local de votação. Então, a recomendação principal é que os eleitores façam a consulta, confirmem seu local de votação. Eles podem fazer isso nos nossos sites, nas consultas de local de votação. Eu vou dar aqui o site do TSE, que serve para todo o país, é o www.tse.jus.br. E também pelo e-título, tem a opção consultar onde votar, né? E é muito fácil consultar. Basta saber o nome completo, o número do título. O caso não tenha o título, também dá para pesquisar no próprio site também. Bom, a Regina citou uma eleição mais demorada, né, nesse ano, até porque, Regina, há a implementação aí de 1 segundinho a mais por voto, né, antes da confirmação ali, de apertar a tecla confirma. Queria que você explicasse exatamente do que se trata isso e se algum voto pode ser anulado se a pessoa apertar antes ou depois do momento ideal aí, a tecla confirma. Nós temos visto circular esse boato, que é totalmente improcedente. Nós temos uma nova funcionalidade na urna eletrônica este ano, que é, de fato, uma pausa, um intervalo de 1 segundo, para que o botão confirma seja habilitado. E por que isso? Para que o eleitor ou eleitora tenha tempo de confirmar se aquele número que ele acabou de digitar e a foto do candidato que vai aparecer corresponde à opção que, de fato, ele selecionou. É de fato quem ele quer que seja computado o voto. E ele tem a opção ali, por essa pausa, de verificar isso, e tem tempo de fazer também a correção. Então, para cada cargo, antes de ter habilitado o botão confirma, ele vai ter esse tempo de 1 segundo, vai ali fazer essa confirmação. Ah, não, está correto, eu vou confirmar. E podem ficar tranquilos, nenhum voto será anulado. Isso é totalmente infundado, esse boato. Uma dúvida boa aqui, sobre porte de arma. Policiais que estiverem de plantão, não necessariamente para trabalhar nas eleições, mas que tiverem que votar porque o horário de trabalho coincide com o horário de votação. Eles vão estar com uma arma na cintura. Como é que eles fazem? E é livre o acesso. Para policiais, o acesso está liberado? Sim, para os policiais que estão a serviço, as forças públicas em geral, militares, civis, o exército,
é livre o porte de arma e a circulação, inclusive, dentro dos locais de votação, porque eles têm que exercer o direito do voto. E nós temos duas situações. Nós temos policiais militares, por exemplo, que estão a serviço no próprio local de votação, garantindo ali a segurança dos eleitores e das eleitoras. Então, todos esses estão permitidos a circulação. Quem não pode circular com arma no local de votação e no entorno do local de votação são civis, ainda que eles tenham o porte de arma habilitado e ainda que tenham licença estatal. Esses estão vedados. Uhum. Tem pergunta aqui chegando da nossa ouvinte, Rosa Maria, falando que perdeu ontem, inclusive, RG, está sem título também, e ela, socorro, eu quero votar, eu estou sem os meus documentos. O que ela faz? Apresenta BO nesse caso, um boletim de ocorrência? O que dá para essa eleitora fazer? Se ela tivesse instalado o e-título, ela tem possibilidade de baixar novamente o documento, né? Caso ela não tenha nada, a recomendação que nós fazemos é que ela se dirija já de imediato ao cartório eleitoral. Uhum. Nossos cartórios estão abertos até às 18 horas, para que avalie ali a situação dela, os documentos dela, faça a confirmação. Eu tenho só mais uma. Tem estimativa de quando a gente deve ter o resultado aqui em São Paulo, Regina? Olha, essa é uma pergunta difícil de responder. Uhum. A gente estava até conversando sobre a previsão do tempo agora há pouco, né? A partir das 5 horas nós já começamos ali a fazer a transmissão dos dados. Nós temos mais de 10 mil locais de votação no estado de São Paulo, mas essas urnas vão se deslocar, as mídias de resultado vão se deslocar de volta para os cartórios eleitorais, que são os locais de transmissão. Então, a nossa expectativa é que por volta das 6 horas, 7 horas, a gente já tenha contabilizado uma grande parte dos nossos dados. Mas não que a gente tenha o resultado final, até porque o resultado final ele é dado nacionalmente. Consegui, estava na entrevista aqui baixando meu e-título de novo. Ah, conseguiu? Tem aquela foto maravilhosa? Igual a minha, não? Quer ver a minha? Eu tô de cabelo preso na minha. Gente, a minha é muito feia. Não. Igual. Ok, né? Mostra igual. pra gente. Okay. Não, Aqui, não dá pra mostrar? Pode não, mostrar? os dados não, né, Miguel? É verdade. E aí, mais uma pergunta aqui. Posso carteira RG digital? Pode, a Regina já trouxe essa informação. E é isso aí, né, gente? RG ou é Regina? Ah! Minha nossa! Ainda bem que ela é bem humorada, né? Tem um ótimo senso de humor. Regina, muito obrigada, viu, por todos os esclarecimentos aqui. Bom trabalho nesse fim de semana. Vai ser bastante coisa, né, para todos nós, mas estamos juntos nessa cobertura, nesse momento tão importante para o nosso país. Muito obrigada e um bom trabalho. Eu que agradeço a oportunidade de nós irmos aqui prestarmos mais alguns esclarecimentos à população. Muito obrigada pela oportunidade. A Regina Rufino, secretária de Planejamento do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Escreve aqui o nosso ouvinte, gente, cuidado com esse incentivo para as pessoas usarem roupas de candidato. Não, a gente não incentivou nada, a gente só disse que pode. Aliás, a gente não incentiva isso não. Não acho que seja uma boa ideia. Vocês estão esquecendo que essa eleição não é normal, que a violência está presente, tem razão. Eu gostaria de exercer esse direito, porém o tempo de hoje diz para ser prudente, concordo. Essa parte aqui eu não vou ler, não. Sim, mas a gente tem o dever de informar para aquelas pessoas que querem. Acho uma pena que a gente tenha que tomar esse cuidado, né? Tomar essa cautela. Não é um negócio civilizado. Não. Mas tem razão, é uma boa ideia vestir roupas neutras nesse domingo. Obrigado, meu irmão. Teve ouvinte que pediu para fazer o pergunta. Óbvio que eu poupei a Regina dessa, né? Perguntando se pode de pochete. Se pode de papete com meia. Deve. Uhum. Usando todos, aliás, né? Meia, papete, pochete e regata. Camisa de candidato, mas não candidato dessa eleição, de anteriores, sabe? Isso, aquela bem esgarçada, com exato. tecido social esgarçado. Vanderlei, por uma Sorocaba melhor, 1996. Isso, pode, deve. Isso.